Vamos falar sobre produtividade não tóxica. Olá, eu sou a Brigitte, eu sou estudante de Engenharia Física e de Gestão, eu moro atualmente em Portugal. E no Instagram e aqui no YouTube eu compartilho coisas sobre meus estudos, minha rotina, enfim. E por vezes eu recebo mensagens de vocês falando: nossa, Bri, como tu é produtiva, tu consegue fazer muitas coisas. E, tipo, eu não consigo fazer isso, sabe? E eu tenho receio de talvez passar uma imagem errada ou talvez reforçar uma produtividade que seja de alguma forma tóxica para vocês, que obviamente não é esse o objetivo. Então, quero esclarecer algumas coisas para vocês entenderem mais o que acontece por trás das câmeras, digamos assim. O que aparece no Instagram, o que aparece no YouTube, não é nem 10% do que acontece na vida das pessoas. Então, se vocês veem alguém lá postando: ah, tô estudando hoje, ou por exemplo ontem, eu fiquei estudando até mais tarde. Eu fui parar de estudar, eu acho que é 1 da manhã. E eu não costumo fazer isso, eu gosto de dormir cedo. Mas a minha rotina nessas últimas semanas tá diferente, então eu adaptei pra fazer o que eu precisava. Mas o ficar estudando até 1 da manhã, tipo, eu não estava fazendo isso cansada, ou não era assim... Tipo, eu planejei, eu tinha aquele tempo, digamos, e foi o momento que eu achei pra fazer aquela atividade. Isso tudo vem com o planejamento. Mas enfim, vou esclarecer tudo isso melhor ao longo do vídeo. Quero falar sobre alguns pontos principais, que é a questão do equilíbrio na nossa rotina, falar um pouco sobre produtividade cíclica, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, vai ajudar vocês a entenderem melhor porque que, por exemplo, ontem eu fiquei até 1 da manhã estudando e fiz muitas coisas que eu precisava fazer ontem, que o prazo não necessariamente era ontem, mas eu falei: não, eu vou acabar isso hoje, sabe? E reforçar a importância do planejamento. E vocês vão ver que no final do vídeo vai fazer tudo muito mais sentido e vão, espero, enxergar que o que eu faço por aqui não é uma produtividade, tipo, absurda de estar fazendo coisas ditas produtivas como estudar ou trabalhar ou sei lá o que, todo o tempo. Nós não somos robôs, eu imagino que você que esteja me assistindo não seja um robô. Por vezes aparecem uns comentários que parecem ser feitos por robôs, mas no geral não. Enfim, então é isso. Talvez esse vídeo tenha algumas intervenções do Nuno, que está aqui do meu lado neste momento. Olá! Enfim, e vamos lá, já me alonguei bastante nessa introdução, digamos assim, né? A primeira coisa que eu acho que é óbvia, mas é sempre importante reforçar, é que a gente precisa ter um equilíbrio na nossa rotina. Não adianta você querer estudar, tipo, você querer estudar, sei lá, 10 horas no dia e você não ter tempo de descanso, a sua mente fica muito sobrecarregada, você não separou tempo para exercitar o corpo, e a mente não funciona se o corpo não estiver em forma, não estiver bem. Então, é realmente uma questão de equilíbrio. E para ter equilíbrio isso entra algumas coisas, como você ter hobbies, que nem eu falei, você precisa ter momentos de descanso. Pra mim, o que eu gosto de fazer pra descansar a cabeça? Eu gosto de desenhar ou pintar, eu gosto de ler algum livro, mesmo outras coisas de entretenimento, assim, tipo assistir um vídeo no YouTube, assistir alguma série que você goste. Essa, por acaso, eu até não me ajuda a descansar muito. Eu acho que a informação visual e isso acaba me cansando mais. Então, quando eu preciso descansar a cabeça, eu procuro mesmo fazer algo manual, digamos assim, ou mesmo uma leitura. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, né? Mas isso é muito importante para ajudar no controle do estresse mesmo. Nós, estudantes, temos muita coisa para fazer. Inclusive, eu acho que muito dessa impressão, assim, de super produtividade... Eu me considero uma pessoa produtiva, mas não é, eu acho que, no nível que talvez alguns de vocês achem. Enfim, mas por que eu me planejo e eu consigo fazer tantas coisas ao longo do dia? Eu assumi muitas responsabilidades esse semestre, enfim, e para conseguir dar conta de tudo isso eu tenho que ter o meu planejamento feito, né? E disciplina para seguir aquilo, para cumprir o que eu decidi fazer. Enfim,
mas eu não vou conseguir cumprir aquilo se eu estiver estressada, se a cabeça estiver cansada. Não tem como você fazer as coisas se a cabeça não tá no lugar, digamos assim. E também não tem como fazer as coisas se tu não exercita o teu corpo e se tu não te alimenta bem. Fazer o exercício físico e se alimentar bem é muito importante pra gente ter disposição pra fazer as coisas que a gente precisa. Então, isso é o primeiro de tudo. A gente precisa sempre buscar ter o máximo de equilíbrio na nossa rotina. Vai ter semanas que vai estar tudo uma loucura? Vai. Quando tem época de exames ou agora no final do semestre, a gente tem que, às vezes, deixar uma coisinha um pouco de lado e aí para conseguir estudar o que precisa, mas é muito importante ter um autoconhecimento para você falar, não, agora eu tô cansada, ou não, eu sei que eu não tô conseguindo me concentrar porque eu preciso dormir um pouco mais, ou eu preciso mudar um pouco o foco da minha cabeça para eu conseguir voltar nisso e focar de vez. Então é importante ter esse autoconhecimento também de respeitar o corpo e entender quando é preguiça ou não querer fazer porque aquilo é difícil, não querer estudar aquilo porque tu sabe que vai ter dificuldade e aquilo te incomoda, porque é desafiador, ou se tu tá realmente cansado. Tu tem que saber diferenciar essas duas coisas. Enfim, e tem coisas também que entram na parte do planejamento, na parte do autoconhecimento também, porque eu, por exemplo, sei que a minha produtividade é cíclica. E ao entender que a minha produtividade era cíclica, isso fez uma grande diferença, porque eu consegui fazer muito mais por causa disso. E o que eu quero dizer com produtividade cíclica? Vocês não querem saber disso, mas quando minha menstruação desce, eu fico no primeiro dia com bastante cólica e sem energia, zero energia. Eu posso até ter vontade de fazer as coisas, mas eu não consigo me concentrar. Tipo, eu fico muito cansada. Às vezes no dia antes e no dia, enfim. Então, quando eu vou fazer meu planejamento, eu sei, provavelmente em tal dia do mês, eu vou estar assim. Então, naquele dia, no dia anterior e talvez um dia depois, eu vou botar o mínimo de tarefas possível, sabe? Mas o mínimo mesmo, porque eu só vou fazer algo naquele dia se eu realmente precisar fazer naquele dia. Porque assim, eu dou o descanso que meu corpo precisa e fico muito mais tranquila, sabe? E nos outros dias que eu sei que eu tô muito mais disposta e que eu aguento pegar um pouco mais pesado, aí eu faço isso, sabe? E é muito importante também, quando você for fazer alguma coisa assim, assumir a responsabilidade de fazer algo, lembre que você tá fazendo aquilo porque você quer. Pode ser a tua responsabilidade, pode ser algo, digamos, que não tenha opção, mas sempre tem uma opção. Tu sempre pode não fazer. Vão ter consequências. Mas tu enxergar aquilo como, não, eu quero fazer isso agora, ajuda muito a identificar quando o corpo tá só dizendo, não, fica deitado mais um pouco, assiste um outro vídeo, ou... Entende o que eu quero dizer? Assim, já aconteceu de eu estar bastante, assim, ansiosa para uma prova, não pela prova em si, mas porque era muita matéria e eu não sentia que eu dominava o assunto, então eu tava ficando muito estressada. E eu falei, não, mas se eu não quiser, eu não preciso fazer essa prova. Vão ter consequências? Claro. Eu ia ter que fazer na época de recurso. Mas eu não precisava fazer. E só de lembrar que era uma opção minha estar naquele momento estudando para aquilo, para procurar entender, para ir fazer a prova que eu queria fazer, enfim, isso já dá uma outra cara para a situação e já te tranquiliza de certa forma, porque tu está naquele momento fazendo o que tu quer fazer, digamos. Ok, tu pode querer deitar e dormir um pouco, mas lembra do que tu quer alcançar, sabe, no longo prazo. Lembra do teu propósito, dos teus objetivos, da tua meta, enfim. E aí decide o que tu quer fazer naquele momento para chegar lá. Isso ajuda bastante. Deixa eu ver. O que mais que eu queria falar pra vocês? Isso que eu falei da produtividade cíclica, que eu usei um exemplo fisiológico, né? Mas isso se aplica a outras coisas também. Sim, por exemplo, antes da pandemia, eu aos domingos ia almoçar à casa da minha avó.
E aquilo tanto demorava 1 hora, como 2, ou 3, ou a tarde toda. Então Sim. eu sabia que nessa altura tinha que pegar leve ou não colocar nada porque poderia não ter o tempo. Sim, poderia ser um almoço rápido e poderia ter o tempo à tarde, mas poderia, sei lá, passar lá e ficar até a hora da janta, por exemplo. Sim. E aí, se tivesse ficado até muito tarde, tipo, é meio que tornar os imprevistos previsíveis, sabe? Não necessariamente no primeiro dia do meu ciclo eu vou ficar com cólica, mas a chance de eu ficar com cólica ou pelo menos ficar cansada e já não conseguir estudar o que eu gostaria é uma probabilidade muito maior. Então, com base nisso, eu já vou fazendo meu planejamento para não ficar sobrecarregada num dia que eu não vou dar conta, digamos assim. Tem outros vídeos de planejamento aqui no canal em que eu entro em mais detalhes sobre isso. Eu mostro até como é que eu faço. Acho que a tela já tá bloqueada. Eu até mostro como é que eu faço meu planejamento aqui. Não tá abrindo. Ali. Meu planejamento semanal, enfim, então vocês podem procurar aqui no canal e ver esses conteúdos. Mas é importante, assim, vocês entenderem isso. E tem muitas vezes que, tipo, eu falando sobre estudo, falando sobre motivação, querendo mostrar as coisas do curso, eu vou mostrar mais quando eu estiver fazendo coisas disso, sabe? Por vezes eu vou mostrar que a gente saiu pra caminhar, então posto algumas fotos do Porto, depois eu falo, a gente caminhou não sei quanto. Então, de vez em quando eu vou compartilhando essas coisas, mas muito disso não aparece, sabe? E não achem que eu passe, tipo, 100% do meu dia estudando, porque eu não aguento. Eu estudo bastante, porque o curso demanda muito. A gente tem que investir muitas cargas horárias, muita carga horária, muitas horas de estudo no estudo em si e nos trabalhos que tem que fazer. Então, sim, é puxado, e justamente por ser puxado que a gente tem que ter equilíbrio. Quem dá um exemplo muito legal disso é a Roberta Frossard, não sei se vocês conhecem ela, eu gosto muito dos vídeos dela. E ela tem, se eu não me engano, é no vídeo que ela fala do calendário Google, de como ela organiza os horários, mas nos outros vídeos dela também, em que ela faz, tipo, sessões de 8 horas de estudo diária. Melhor, não é uma sessão de 8 horas, né, mas tipo, ela estuda 8 horas no dia. E se tu organizar direitinho, dá tempo pra fazer atividade física, dá tempo pra estudar as 8 horas, pra tu te alimentar bem, tu ter momentos de descanso, ter momento de lazer, de ler algum livro que tu gosta ou assistir um filme. Se tu te planejar, tu consegue fazer muito mais do que se não fizer planejamento algum. E é sobre isso, sabe? Vão ter dias que eu tô cansada e eu não vou estudar. Se eu não tô com a cabeça pra aquilo e é algo que pode esperar um pouco, então eu deixo esperar um pouco, sabe? Outra coisa que eu gosto de fazer muito é, tipo, estou cansada de estudar as coisas do curso em si. Quero estudar, tô com vontade de estudar, mas, tipo, cansei dos números. Então eu estudo um pouco pro mestrado de gestão e, enfim. E tem coisas, por exemplo, esse meu mestrado de gestão. O que eu faço? Eu sei que tirar uma grande sessão de estudos na semana é difícil. Eu não consigo, sei lá, tirar uma tarde inteira pra estudar pra isso. Não dá. Mas eu consigo tirar 1 hora por dia, todos os dias de manhã, e ir estudando. E 1 hora por dia, todos os dias de manhã, é mais do que uma tarde, entendem? Tem várias questões assim no planejamento que, conforme vocês vão se acostumando e vão tendo autoconhecimento e uma consciência corporal também de saber, não, agora eu tô cansada, não adianta eu continuar estudando que já não vai dar, já não vai entrar, sabe? Isso é muito importante, é realmente muito importante. Então é isso, equilíbrio é fundamental em tudo. Bebam água, se alimentem bem, isso é muito importante para a disposição, comam várias frutas. Eu gosto de começar o dia já comendo frutas de manhã, por exemplo. Durmam bem, eu não sei se eu cheguei a falar ao longo do vídeo, mas dormir a quantidade, tipo, no mínimo 7 horas, de preferência 8, é muito importante, principalmente para nós estudantes, que precisamos estar com a cabeça clara, sabe, para entender as coisas. E eu acho que a ideia que eu quero passar para vocês é essa. É possível fazer sim muitas coisas se a gente tiver um planejamento, mas tudo isso tem que ser feito com equilíbrio, sabe? E não achem que o que tá aparecendo lá, que a pessoa tá postando a sessão de estudos dela,
não ache que aquilo que ela passou o dia inteiro fazendo, entendem? Aqui eu passo, sim, muito tempo, às vezes, assistindo vídeos, fico muito tempo com a minha família, sabe? A gente sai pra caminhar, eu faço yoga, eu desenho, enfim. E uma parte dessas coisas eu não mostro. E isso tudo faz parte, sim, de ser produtivo. Você não dormir, por exemplo, não dormir uma quantidade de horas necessárias, ou não ter umas pausas para descanso entre as sessões de estudos, isso é a pior coisa que você pode fazer e é o que vai abaixar muito a tua produtividade. Produtividade não é fazer coisas que gerem, tipo, um resultado acadêmico ou profissional o tempo inteiro, porque isso não se sustenta. Tem que ter o resto junto, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de forma clara pra vocês. E é isso. Se inscreva no canal, curte o vídeo, me segue no Instagram, @BrigittePertilli, e até o próximo vídeo. Tchau!